Querido amigo, querida amiga, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e já é 2025. Quero desejar para você muita saúde, paz, prosperidade, dinheiro no bolso e o mais importante, a presença de Deus sobre você e sobre a sua casa. Toda a sua família seja abençoada por Deus neste ano de 2025. Muitos planos, muitos projetos já sendo colocados em prática, alguns ainda engateando aí, mas o ano já começou. E eu quero trazer um tema interessantíssimo hoje, que é sobre o que é um homem de verdade. Quais são as características deste homem de verdade? E aí a gente vai entender um pouco, de forma breve, como definir o homem de verdade. Para você, homem, que quer aprender mais, que já é um homem de verdade, que quer entender mais sobre o assunto, e para você, mulher, que busca um homem de verdade para casar, para se relacionar, enfim. Então, quando a gente observa o que seria um homem de verdade, a gente vê na mídia, nas redes, algumas definições, na sua maioria, definições esdrúxulas do que seria um homem de verdade. O homem de verdade se resume apenas àquele que paga as contas, abre a porta do carro para a esposa, para a namorada. O homem de verdade seria aquele machão, ou o chamado homem red pill, aquele da machosfera. Então, a gente observa que há muitas definições, há muitos pontos de vista, mas não é simples definir o homem de verdade. O homem de verdade ele não pode ser definido apenas em pagar contas, em ser gentil. Tudo isso é importante. Aí entra aquela questão, o homem deve dividir a conta do restaurante com a namorada, deve pagar, não deve pagar, a mulher deve pagar a conta, o homem não deve pagar a conta. São questões que sempre estão em pauta e a gente acaba se esbarrando nela. Eu entendo que essas questões são questões preliminares que deve haver um consenso entre o homem, a sua parceira, a sua namorada, a sua esposa. Não vejo que essas questões em si determinam o que são um homem de verdade. O homem de verdade, ele não se limita a ser apenas aquele valentão, aquele homem empoderado. Uns têm colocado aí ultimamente que o homem de verdade tem que ganhar acima de 10 mil, tem que ter um salário no qual a sua esposa não precise trabalhar. Então a gente vê tanta coisa acontecendo ultimamente e que a gente fica em dúvida. Será que eu sou um homem de verdade? É sobre isso que a gente vai buscar entender esse homem de verdade. Então, acabei de fazer uma viagem agora, estou retornando para casa e eu refleti muito sobre isso. E uma palavra que veio ao meu coração que define um homem de verdade é sacrifício. O homem de verdade ele vive pautado em sacrifício. O maior homem de todos os tempos, chamado Jesus Cristo, a sua vida foi uma vida de sacrifício. Ele abriu mão de tudo que ele tinha, da sua glória, da sua riqueza, para morrer por uma nação na qual não o valorizava, não o valorizou. Este sim foi um homem de verdade. Este sim é um homem de verdade. Então, um homem de verdade é um homem de Deus. Então, a definição que eu trago é sacrifício. Então, quando a gente pensa em um homem de verdade, veja que ele não se define apenas em gentilezas, em questão de pagar conta, em questões de masculinidade. Nada disso define um homem de verdade. O homem de verdade, no meu ponto de vista, é aquele que faz algo para além de si, faz algo para atender a outros. Então, o homem de verdade não pode ser limitado a essas questões que eu citei anteriormente. Veja alguns princípios que norteiam a vida de um homem de verdade. Ele lidera, ele protege e ele provê. Lidera, protege e provê. Lidera, protege e provê. Mas o que ele lidera, o que ele protege, a quem ele provê? Ele lidera a família, ele lidera a sua casa, ele lidera a sua empresa, ele lidera os seus negócios, ele lidera, governa a sua sexualidade. Então não há limites para essa liderança, para esse governo de um homem de verdade. Ele protege as mesmas coisas. Ele protege os seus valores, os seus princípios, ele protege a sua família, a sua esposa, os seus amigos. Ele protege os fracos, os menos amparados, os necessitados. Então, ele
lidera, protege e provê. Isso são algumas características deste homem de verdade. Então veja que o homem de verdade, ele está pautado em sacrifício, em entrega, em amor. Quanto mais esse homem, ele abre mão das suas necessidades, dos seus porquês, dos seus poréns, para amar ao próximo, para atender à necessidade de outros, ele está naquilo que podemos dizer ser um homem de verdade. Veja que isso é amplo, isso não se restringe apenas à questão de um relacionamento de um homem para com uma mulher. O homem de verdade, diante da fragilidade da saúde dos seus pais, ele vai estar no leito ali, próximo, acolhendo, ajudando, suprindo as necessidades. O homem de verdade, ele está próximo daqueles que ele ama. Ele não abandona a sua família, ele não abandona os seus amigos em momentos de dificuldade, em momentos de lutas. O homem de verdade, ele não tem um ditado que fala que ele não rói a corda. A gente pode usar esse ditado para fazer essa analogia. O homem de verdade, ele não rói a corda, ele não retrocede, ele vai à luta. Veja um exemplo bíblico que está em Mateus capítulo 1, versos 18. Fala a respeito, o contexto fala a respeito do nascimento de Jesus, ou melhor, de Maria estava grávida de Jesus e José, o noivo de Maria, sabendo dessa gravidez, sendo que José não tinha nem relações ainda com Maria, não tinha ocorrido relações, ele planeja largar Maria. Olha o que o texto diz. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Imagine comigo, amigo. Sua esposa chega para você e fala que está grávida do Espírito Santo. E ainda outro detalhe, você nunca teve relações com esta mulher. Ela é apenas sua noiva, ela nem chegou ainda a ser sua esposa. O que você faz? José fez. Ele, sendo um homem justo e não querendo difamar Maria, ele planejou deixá-la secretamente. É claro que Deus interviu nesta situação e sabemos como a história se desenrolou e José entendeu que ele tinha que continuar com Maria. Este é um exemplo de um grande homem de verdade, um homem de Deus que tinha valores, que tinha princípios. Então a gente fecha dizendo que o homem de verdade, falando novamente, repetindo, lidera, protege e provê. Um excelente 2025 para você. Seja um homem de verdade, seja um homem de Deus. Até a próxima.